Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del Muito boa satélite tarde Amazonas a y el todos que satélite estão Eutelsat conectados 8 através do satélite en los Amazonas e o diferentes satélite países, Eutelsat allá 8 donde te encuentras, misionero nos Miguel diferentes Bermúdez Marín. países e lá onde você Que se Dios los encontra, bendiga missionário Miguel Bermudes Marim. grandemente a todos. Que Deus abençoe Hoy, grandemente a todos. viernes 14 de febrero de este año Hoje é sexta-feira, 2025, 14 de fevereiro deste tenemos ano como tema 2025. la visita de Elohim Temos a la como tema simiente de Abraham y a su propósito, visita de Elohim à que fue semente de Abraão e seu predicado el propósito, 27 de que septiembre foi de pregado 2010 en 27 de Torreón, setembro de Coahuila, 2010 México, em Torreón, y allí el Coahuila, doctor William México. Soto Santiago E nos ali o usó Dr. la William escritura Soto de Santiago Génesis usou a escritura do Gênesis 18, del 18, 1 al do 33, 1 ao 33. y pasamos a San Lucas capítulo 7, E vamos a São Lucas, verso 11 capítulo en adelante, 7, donde nos versículo dice: 11 em diante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, E aconteceu e iban con pouco él muchos de depois sus discípulos ir ele y à una cidade gran chamada multitud. Naim, e com ele ia Quando llegó muito dos cerca seus de la puerta discípulos de la e uma ciudad, grande multidão. he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, E quando hijo chegou único de perto su da madre, porta da cidade, eis la que cual era levavam um viuda, defunto, filho y único da había sua con mãe, ella mucha que era gente de la viúva, ciudad. e com ela ia Y cuando el uma Señor la grande vio, multidão da se cidade. compadeció de ella y le dijo: E No vendo ao llores. Senhor, moveu-se Y de íntima acercándose, compaixão por ela, tocó el e disse-lhe: féretro, Não chores. y los que lo E llevaban se chegando-se, detuvieron. tocou o esquife, Y e dijo: os que o Joven, levavam pararam. a ti E te disse: digo, levántate. Disse, jovem, eu te digo, Ahora levanta-te. recuerden lo que él nos escribió en la escritura de San Juan, Agora recorde que ele capítulo nos escreveu na escritura de São João, 5, no capítulo 5, verso 25 en adelante, donde versículo en ese 25 em estudio diante, bíblico, en esa porción de la escritura, nessa en donde porção dice: da De escritura cierto, que de cierto os diz: digo, Em viene la verdade hora vos y digo, ahora es, vem a hora cuando e los é muertos agora oirán la voz del Hijo de que Dios. os mortos Y él ouvirão a voz escribe do Filho allí de en Deus. carne, E ali ele escreveu o em sea, carne. es en este tiempo final, Ou seja, nesse en tempo esta final, visita de Elohim nessa a la visita de simiente Elohim, real de Abraham, a semente real de según la Abraão, fe, segundo a fé, en donde el Hijo del Hombre onde o Filho do Homem estará hablando estará esa voz falando de resurrección, essa y con voz de esa voz de ressurreição. resurrección, E com y essa podrá voz de ocurrir ressurreição. E la poderá resurrección y acontecer a también ressurreição nuestra e também transformación. nossa transformação. Ahora sigue diciendo: Agora continua Vean, dizendo, porque allí estaba la vejam, voz de la resurrección porque ali en estava a voz Jesús. da ressurreição em Jesus. Entonces se incorporó el que había muerto E y o comenzó a defunto hablar, assentou-se e começou a falar, y lo dio a su madre. e o Así entregou también à sua ocurrirá mãe. cuando Assim também vai vengan acontecer los de la sexta dimensión. quando vierem os da sexta Dice dimensão. que tomaremos cuerpos, le Diz, dijeron al hermano Branham, y entonces tomaremos corpo, comeremos. falaram o irmão Branham, e Aquí então dice que comeremos. comenzó a hablar, o Então sea, ya ali es fala una que começou a evidencia falar nesse caso, ou de que seja, había que resucitado, é uma evidência de que tinha ressuscitado. y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, E de todos diciendo: se apoderou gran o temor profeta e glorificavam a levantado Deus, entre dizendo, nosotros, grande profeta y se Dios levantou entre ha nós, visitado a su pueblo, e Deus visitou y se o seu extendió povo. la fama de él por toda Judea E correu y dele por esta toda fama la por toda a región Judeia de alrededor. e por toda a terra circunvizinha. La visita de Elohim a la simiente de Abraham y su propósito. A visita de Elohim, a semente de Abraão e seu propósito. A la simiente de Abraham y su propósito. A visita Pueden de tomar Elohim, asiento si a tienen la semente de bondad. Abraão e seu propósito. Podem sentar, En el por favor. mensaje, la palabra vivificada de Dios, Na mensagem A Palavra Vivificada de Deus, que foi pregado 8 de janeiro de 1989 em Cayey, Porto Rico, nos diz o Dr. William por Soto eso San Santiago. Pablo dijo en primera de Por isso, Timoteo São Paulo disse em 3:16, 1 aos Timóteos, grande es el ao misterio Timóteo de la piedad, la 3,16, divinidad. grande é o mistério da Deus ha sido piedade, manifestado a em divindade. Deus foi Y manifestado em también el carne. profeta Isaías dijo E o que profeta ese Isaías niño se disse llamaría também que aquele Emanuel, menino se que chamaria traducido Emanuel, es Dios con nosotros, que traduzido é vestido de Deus carne conosco, humana. vestido de Por carne eso humana. Jesús podía decir: Por isso Jesus antes podia que Abraham dizer, fuese, yo antes soy. que Abraão existisse, Y eu sou. él también dijo que Ele Abraham disse deseó também ver su día, que Abraão lo vio, desejou y ver lo o seu vio, y dia se gozó. e viu e se alegrou. ¿Y cómo pudo Abraham ver a Jesús? E como Abraão Abraão pôde ver pudo a ver a Jesus? Jesus
Abraão pôde ver a Jesus quando Jesus ainda não tinha o corpo de carne, quando estava no seu corpo teofânico. Quando Deus estava em teofania, apareceu a Abraão como Elohim. Lhe apareceu como Melquisedeque. Na mensagem que o nosso irmão Branham nos pregou, essa mensagem intitulada Discernindo o Corpo do Senhor, na página 17, ali o reverendo William Branham nos disse assim: o anjo de Deus que veio a Sodoma, ele veio com sua promessa. Ele diz, esse mesmo anjo veio e todos sabem que aquele era Deus. Não era o corpo, porque o corpo era pó. Eu falei isso a alguém não faz muito tempo, que aquele era Deus, e ele me disse, ele sendo ministro, me disse, ó irmão Branham, você acredita que aquele homem era Deus? Eu disse, ele era Deus. Abraão disse que ele era Deus. Ele o chamou Elohim. Isso é Deus Todo-Poderoso. Ele e dois anjos. Aí ele escreveu Elohim, desceu a Sodoma. E continua dizendo, ele disse, bem, você acredita que ele viveu em um corpo? Eu disse, isso é muito fácil. Nós somos formados por 16 elementos, petróleo, luz cósmica, cálcio, potássio, etc. Deus simplesmente tomou um punhadinho e fez, e irmão Branham dá um sopro forte para mostrar como Deus deu o sopro da vida. Ou seja, o editor colocou ali que o irmão Branham fez. Ou seja, ele soprou. Ele disse, entra aí, Gabriel. Miguel, entra aí. E soprou um também para si mesmo e disse, eu já ouvi que Sodoma já está quase madura, vamos descer para ver, vamos nós mesmos. Abraão e os outros estiveram pregando, vamos ver. Aí escreveu Deus em carne com Miguel e Gabriel. Ou seja, Elohim, vírgula, Deus em carne. Deus em um corpo com Miguel e Gabriel. Elohim, vírgula, Deus em um corpo com Miguel e Gabriel. O escrito que ele colocou ali. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Quando Deus estava em Quando Deus estava em teofania, apareceu a Abraão como Elohim, lhe apareceu como Melquisedeque. Isso era Deus em teofania. O Senhor Jesus Cristo é em teofania. Antes de chegar a esse planeta Terra com o corpo humano, que já estava ordenado por Deus em seu programa para obter esse corpo humano no tempo determinado por Deus. E quando isso se cumpriu, então, Emanuel apareceu, Deus entre os seres humanos vestido de carne humana, e isso é Jesus de Nazaré. Muitas pessoas ainda não compreenderam esse grande mistério da divindade em carne humana. Porém, é o grande mistério da primeira vinda do Filho do Homem, esse grande mistério da redenção do ser humano pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E você e eu fomos redimidos pelo sangue de Deus manifestado em carne humana, o precioso sangue de Cristo, o sangue divino. O sangue divino. Agora, esse é o grande mistério, como o apóstolo São Paulo disse. Esse é o grande mistério da divindade. Como também é o grande mistério da divindade nesse tempo final. Agora veja na mensagem provando sua palavra. O reverendo William Branham nos diz assim, na página 26, nos diz, agora observe a posição onde estamos posicionados. O mundo em uma condição como Sodoma. Agora observa. Agora observa como foi. Agora observa. Naquele dia tinha alguém esperando por um filho prometido que viria.
Abraão e Sara. Eles estavam esperando por um filho prometido no grupo de Abraão. Eles não estavam em Sodoma. Agora, isso é muito importante, porque é na semente real de Abraão onde o filho prometido ia vir. Não viria nas denominações, ou seja, lá em Sodoma. Eles não estavam em Sodoma. Porém, exatamente no momento, no último capítulo do evento, exatamente antes que o filho prometido viesse, houveram 3 homens que desceram do céu. Um anjo, ou seja, 2 anjos e Deus. Do lado direito ele escreveu Gabriel e Miguel. Eles desceram e falaram com Abraão debaixo de uma árvore. Isso é certo? E 2 deles foram a Sodoma e clamaram contra os pecados da cidade. E isso foi exatamente que o mundo gentil fosse queimado naquele tempo. Naquele tempo, toda Sodoma pereceu. Somente uns quantos foram tirados, Ló e suas 2 filhas. A sua esposa nem sequer conseguiu. Ela se tornou, vejam como muitos regressam e não continuam em frente, olhando o cumprimento do que Deus falou por meio dos seus profetas. É como no tempo do reverendo William Branham. Deus levou o reverendo William Branham e vejam, muitos regressaram esperando para que ele regressasse, e até o momento alguns estão esperando ele regressar para que ele termine o que, segundo eles, ele disse na mensagem. Porque na mensagem que ele nos trouxe, vejam, tem lugares que ele fala que ele ia percorrer esse caminho ministerial, o caminho ministerial de Elias, pela 5ª vez. Porque ele percorreu esse caminho na sua 4ª manifestação. Agora, muitos pegaram isso e pensam que ele vai voltar. E assim também aconteceu no nosso tempo. Muitos foram para trás, têm dado volta para trás, esperando o nosso irmão William Soto Santiago regressar para cumprir o que foi falado, o que foi profetizado, que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Esse anjo que era diferente dos demais, no ministério sob capa, trazendo a fé do rapto. E um grupo o estão esperando, está esperando para que ele cumpra essa promessa. Mas nesse tempo final, a semente de Abraão sabe que o Dr. William Soto Santiago vai regressar, e o reverendo William Branham também, todos que partiram vão regressar. Porém, que no ministério sob capa é onde Deus, nesse tempo final, está dando a fé do rapto para a semente real de Abraão, para poder ver os que vão ressuscitar. Porque senão não poderão ver os que vão ressuscitar. Porque esse grupo que ficou para trás não terá a fé do rapto, e a fé do rapto está nos trovões. E os trovões, o nosso irmão William nos disse que seriam dados no cumprimento da visão da capa, onde aí começaria esse ministério messiânico, esse ministério do 7º selo, trazendo a fé do rapto à igreja noiva. Não podemos mirar a esses bezerros de ouro. Portanto, não podemos estar olhando a esses bezerros de ouro, como foi lá no tempo de Jeroboão e Roboão, onde foi colocado 2 bezerros de ouro, para que as pessoas não subissem a Jerusalém. Aqui vamos falar que eles abrem certos grupos, ou os grupos que não sobem à era da pedra angular, coloca uma forma aí para que o povo tire o olhar, mude o olhar para esses bezerros de ouro e não olham para onde Deus disse que olhasse. Foi estabelecido que miraram
e não olha para onde foi estabelecido que olhassem a grande carpa catedral e ao ministério que Deus estaria operando ali, que acompanhasse até o devocional, viram? Mas sempre, em cada tempo, o inimigo de Deus, o diabo, ele trata de fazer com que Deus não cumpra suas promessas e trata de desviar a atenção das pessoas usando esses instrumentos, porque assim como Deus usa o ser humano como seus instrumentos, o inimigo de Deus, o diabo, também usa seus instrumentos. E os ministros que se deixam usar, então aí o diabo também faz o seu trabalho. E vimos isso em todas as eras e em todas as dispensações, e no nosso tempo não seria uma exceção. O diabo sempre vai tratar de fazer com que a obra de Deus não se cumpra. Agora, continua dizendo, como eu gostaria de ter tempo para mostrar a vocês isso agora mesmo, onde essa igreja está posicionada. Eu quero que vocês observem. E um homem ficou atrás, um homem que falou com Abraão. E ele lhe mostrou um sinal a Abraão. E observa, Abraão tinha visto a Deus em muitos grandes sinais. E nós cremos, não é assim? Exatamente antes do filho vindouro. Agora, antes que o filho se manifestasse, a ele lhe foi dado um sinal. Porque o filho, o verdadeiro filho, seria o filho de Deus. Por meio da fé de Abraão, viram? Esse foi Jesus. Nós, sendo a semente de Abraão, mortos em Cristo, somos a semente de Abraão. Agora observa que exatamente antes que isso acontecesse, a chegada desse filho, agora aquele que tinha ficado e tinha falado com Abraão, estava com suas costas voltadas para a tenda e disse a Abraão, agora somente um dia antes ele era Abrão. Agora ele disse, Abraão, onde sua esposa está? Sua esposa Sara? Não Saraí. Não Saraí, mas Sara, princesa. Onde a sua esposa Sara está? Ele disse, ela está na tenda, atrás de ti. E em cima da tenda ele escreveu a carpa. Agora vejam onde a igreja noiva estaria nesse tempo final, onde esse filho palavra, esse filho prometido ia surgir. Ela estaria colocada em uma grande carpa catedral, ou seja, que no campo espiritual também estaria na Jerusalém espiritual, já colocada ali, para que surgisse, aparecesse esse filho palavra, ou seja, surgisse do meio da tenda, da carpa. A igreja noiva tinha que estar e tem que estar no lugar correto para receber essa promessa. E veja, Deus colocou desde São Paulo até o nosso tempo, Ele foi levando tudo até colocar essa igreja noiva sob capa. Disse, ela está na tenda atrás de ti. Ele disse, eu vou te visitar, vê? De acordo com a promessa que eu te fiz. Em outras palavras, no tempo da vida, Sara começará novamente o seu ciclo normal de vida. Agora aqui nessa mensagem titulada Escutando, Reconhecendo e Agindo, o reverendo William Branham disse, agora observa com cuidado enquanto estamos nisso. Observa que tipo de sinal Abraão e sua família receberam. Eles receberam o sobrenatural. Abraão, como ele sabia que ele era Abraão? Onde está a sua esposa Sara? Como ele sabia que ele estava casado e que tinha uma esposa chamada Sara? Ela está na tenda, Abraão respondeu. Agora, um homem sentado ali, comendo carne, tomando leite, ali ele escreveu, Melquisedeque. E comendo pão de milho, disse assim, onde está Sara, sua esposa? Glória a Deus.
Onde está Sara, sua esposa? Como ele soube essa coisa? Como ele soube? Observa. Vocês, gente espiritual, permita que isso entre em vocês. Como ele soube isso? Quando ele atuou como um estrangeiro com poeira em sua roupa, e Abraão disse, ela está na tenda atrás de ti. E ele disse, eu, pronome pessoal, eu. Aí ele escreveu YHWH. Esse homem Deus se revelando a ele mesmo em carne. Deus, Abraão o chamou Elohim. Aí ele escreveu visitar. Eu vou lhe visitar, eu vou te visitar. Eu vou cumprir a minha promessa, eu vou guardar a minha promessa e de acordo com o tempo da vida, eu vou te visitar. Escreveu novamente ali, visitar. E vai ter o filho do qual te falei. E Abraão de 100 anos e Sara de 90 anos. E vamos ver aqui também outra porção que também nos fala desta escritura. Vejam, na mensagem Jeová proverá, na página 20, ali também o reverendo William Branham nos disse. Porém, Deus prometeu a Abraão e Abraão creu. Ele nunca disse, Deus, como vai ser isso? Mas lhe disse, muito bem, Deus, eu creio. E já posso ver ele indo para casa, dizendo a sua esposa Sara, vamos comprar alguns metros de tecido, vamos comprar algumas linhas e algumas agulhas e vamos costurar umas roupinhas porque vamos ter um filho. Passar os primeiros 30 dias. Aí ele escreveu, Sarai tinha 65 anos ou mais. Quero dizer, os primeiros 30 dias passaram. Quero dizer, 28 dias. Aí ele circulou 28 dias. E ele lhe perguntou, querida, como você se sente? Ela respondeu, não sinto nenhuma diferença. Ele disse, bendito Deus, de toda forma vamos ter. Como sabe? Deus disse. E um pouquinho mais adiante, diz que passou outro mês, e ele disse, Sara, amorzinho, como você está se sentindo agora? Vocês sabem, outros 28 dias tinham passado, como você está se sentindo? Ela disse, carinho, a mesma coisa. Ele disse, glória a Deus. Esses são os 2 meses maiores, como se tivesse acontecido no mês passado. Vai passar um ano e eu vou guardar essas coisas. Não, Senhor, você deve ter ali. Vamos ter esse filho. E como você sabe que vai ter? Deus disse e está estabelecido. E onde fala Deus disse e está estabelecido, aí ele circulou, ressaltou. E aí foi o que ele escreveu, que já lemos também. Ele escreveu assim. Deus transportou o reverendo William Branham ao futuro. E viu algo que já estava se cumprindo por algum tempo. Assim foi estabelecido o da visão da grande carpa catedral. Então vejam, Deus transportou o reverendo William Branham nesse tempo e ele viu algo que já estava estabelecido. Agora, quão bem-aventurados somos, porque estamos vendo como está sendo estabelecido o cumprimento da visão da capa, vejam, em uma forma que vai progressivamente, onde Deus primeiro está nos dando o maior, a revelação, a fé do rápido, e depois continuará aumentando, vejam, porque o irmão Branham, quando foi levado ali, ele disse que aquele lugar estava cheio e falou também que a fila, quando formou a fila, disse que passou até uma quadra mais para lá, mais longe, uma quadra fora, por causa da quantidade de pessoas que estavam aí sob esse ministério. Agora, recordem que a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas, é para os perdidos, para os 144 mil, vejam, é para todo mundo. Porém, começa de uma forma progressiva e primeiro começa com a noiva. Mesmo que dentro desse grupo também tem virgens fátuas. Também estão os manufaturados ali dentro também, que ainda estão aí resmungando.
Ou seja, estão aí remoendo. Agora, o irmão William continua no que escreveu. Assim será, porque já foi na visão. Já aconteceu no mundo visível e tem que se materializar. Ou seja, que não é algo que pode ser manufaturado, senão que é algo real, porque já foi visto nesta visão, onde o irmão Branham foi transportado e viu tudo o que estava acontecendo ali. Agora, quando ele já foi na parte culminante, já na parte final, onde já estava em toda a sua força, ou seja, esse cumprimento. Porém, tudo começa de uma forma progressiva. Agora, veja como Deus está trabalhando nesse tempo final e cumprindo o que Ele prometeu. Elohim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, visitando a seu povo, cumprindo o que ele prometeu. Agora continua dizendo, depois de ter passado 25 anos, como você se sente, Sara? A mesma coisa. Agora vejam, em 1977, aí, o irmão Branham colocou essa fecha. O irmão Branham colocou essa data aí. E ele disse que alrededor desse ano. E ele disse que ao redor desse ano era o tempo em donde culminaria. Seria o tempo em que a sétima era da igreja terminaria. E ele disse que era o fim de todo. E ele disse que seria o fim de tudo e a entrada ao milênio. Agora, qualquer um poderá dizer, olha, isso não se cumpriu, e graças a Deus que não se cumpriu, porque ainda faltava o grupo que pertenceria à Era da Pedra Angular, ao lugar santíssimo, ou seja, o lugar mais importante. Agora, desde lá, você soma 25 anos e vocês vejam que lhes dá 2002. Como também Deus materializa essas fechas. Então Deus materializa essas datas e as cumpre de uma maneira atualizada. Vejam como ali começou o ministério onde Deus ia cumprir a sua vinda, a vinda do anjo que era diferente dos demais, no meio da semente de Abraão. Tão simples assim. Agora continua dizendo, glória a Deus, é um milagre, 25 anos maior. Ele não duvidou da promessa de Deus desconfiando, porém foi forçado a agarrar a palavra de Deus e chamando as coisas que não são como que são. Por quê? Porque Deus disse, ó meu Senhor. Agora vejam na mensagem Melquisedeque, o Rei de Paz, pregado 11 de setembro de 2016, em Calley, Porto Rico, o Dr. William Soto Santiago disse assim, para esse tempo final, temos a promessa da vinda e manifestação do Filho do Homem. A primeira parte se cumpriu no precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. E a segunda parte se cumprirá na Era da Pedra Angular. Onde cumpriria a segunda parte? Na Era da Pedra Angular. E no tempo do Dr. William Soto Santiago, ainda se estava vivendo na dispensação da graça. Ainda não tinha começado essa dispensação do reino e era da pedra angular. Se estava vivendo em um entrelaço. Continua dizendo, uma manifestação de Melquisedeque, o rei de justiça e rei de paz, rei de Salém ou de Jerusalém. E isso será a venda do Senhor à sua igreja, ao seu templo espiritual, composto por crentes em Cristo das diferentes etapas ou eras da igreja. E recordem que essa promessa é exclusivamente para a semente real de Abraão. Para os demais grupos, vejam como Sodoma, que Sodoma vem a ser as denominações, e tudo isso lá seria a destruição. Porém, para Abraão, a visita de Elohim era para a bênção. Agora vejam, na mensagem O Juiz na Corte, na página 8, nos diz assim,
Agora, testemunha de defesa, em cima ele escreveu advogado. Agora, o defensor saberá se são ou não crentes, porque ele é o que vivifica a promessa. Aí ele escreveu E.S, ou seja, Espírito Santo. Vivifica a promessa. Como vocês vão passar isso? O Espírito Santo deve saber, porque ele é a vida que está na palavra. É o que vivifica a palavra. Assim como o seu espírito vivifica o seu corpo, e o corpo é vivificado pelo espírito, sem o espírito o corpo está sem efeito, está morto. E a palavra está morta sem o espírito. Necessita do espírito para produzir a palavra, para fazê-la viver. E ele é o vivificador desta palavra, e ele é a testemunha de defesa do acusado. Amém? Como vocês vão passar isso? Eu quero que esta corte entenda muito bem que ele é o vivificador. Ele sabe. Ele vivifica a palavra. Atrás aí também ele escreveu: necessita do Espírito Santo para fazer a palavra viver. Então vejam, a mensagem foi trazida pelo precursor da segunda vinda do Senhor e as boas notícias pelo Dr. William Soto Santiago, porque ele disse, ali por dezembro de 2016, ele disse: para mim não me resta muito tempo. Vejam, aí ele estava nos falando bem claro e estava nos mostrando que ele era um mensageiro para trazer as boas notícias à igreja, para prepará-la para receber esse filho prometido. Disse: eu já tenho 76 anos e não me resta muito tempo na terra. Eu fui enviado da presença de Deus para dar essas notícias, essas boas novas. E quanto mais rápido eu as dê, mais rápido eu posso ir. Esse foi o trabalho do Dr. William Soto Santiago. Agora vejam que quando Deus leva um mensageiro, aí não podemos falar que Deus terminou seu programa. Não, ele levanta outro mensageiro, até que chegue o último, e com esse último, então ele fica com esse último até cumprir tudo que corresponde a essa dimensão terrena, e depois fica com esse instrumento pelo milênio e pela eternidade. Esse é o mensageiro do século 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, e daí para baixo. Lembra que essa mensagem que ele falou, aí ele estava mostrando o que seria esse mensageiro final. E por que não se cumpriu no irmão Branham? Porque ele se foi. Não era ele. E por que não se cumpriu no Dr. William Soto Santiago? Ele também se foi, também não era ele. Tem que ser um mensageiro que esteja vivo no meio da igreja, e que somente o tempo que estará fora da igreja, que estará ausente da igreja, é somente 3 dias e meio. Os demais já estão há mais tempo. Consequentemente, já ficam desqualificados para cumprir essas promessas dessas escrituras, como, por exemplo, o Apocalipse 11. Porque não estão mais nesse corpo de carne, onde Deus sempre trabalhou no meio das dispensações e das eras, trabalhou por meio de véu de carne. Quando eles regressarem, vão regressar já em corpo glorificado e eterno. E então aí de 30 a 40 dias, onde estremeceremos esse mundo, em seguida iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Porém aí tudo já terá terminado. Quando acontecer a ressurreição, já terá terminado o trabalho que esse anjo, que era diferente dos demais, na visita à semente real de Abraão, está realizando, dando a fé do rapto à igreja noiva. Depois que a ressurreição aconteça, já não tem mais fé do rapto para receber. A fé do rapto já está sendo dada desde já. Estamos recebendo a fé do rapto. Antes, poderíamos ouvir nas mensagens do nosso irmão Dr. William Soto Santiago, que ele dizia que na capa estaria sendo dada a fé do rapto, que os trovões estariam emitindo suas vozes. Porém, agora o Espírito Santo, ao estar encarnado nesse tempo final, esse Espírito Santo está no meio da igreja para fazer a palavra viver, como ele nos falou ali. É o Espírito Santo que vivifica a promessa, ou seja, que necessitava o Espírito Santo em carne para vivificar essa promessa
que foi dada pelos profetas, por São Paulo e pelos 7 anjos mensageiros, pelo reverendo William Branham, onde disse que esse Espírito Santo que temos, o qual está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando estiver encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse é o avivamento final que ele disse. Ainda não temos tido um avivamento, vejam. Porque o avivamento, os trovões o trariam. E para que essa promessa se tornasse uma realidade, necessitava o Espírito Santo para torná-la viva, para vivificar essa promessa. Viram como tudo é simples? Agora o nosso irmão William continua dizendo: a igreja receberá a dupla porção nesse tempo final. Já tem a primeira porção, o batismo do Espírito Santo, que os crentes em Cristo recebem. E depois terão a segunda parte, que é a glorificação física, a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos e glorificados. E jovem, como o corpo glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem. Um pouquinho mais na frente, nessa mensagem, diz assim: portanto, para esse tempo tem grandes promessas que Melquisedeque cumprirá nesse último dia. A primeira manifestação do Filho do Homem em misericórdia, o reverendo William Branham disse que se cumpriu e disse que a próxima vez será no julgamento, no juízo, ou seja, que virá como juiz de toda a terra, para reclamar os que ele redimiu com seu sangue e falar o juízo que há de vir sobre o planeta Terra. Vemos isso ali no livro de Citas, na página 24, e vejam, essa manifestação, essa primeira manifestação foi no reverendo William Branham, em misericórdia. E essa outra manifestação, que é como juiz, não foi cumprida no Dr. William Soto Santiago. Ali ainda estava em misericórdia. E aí podemos ver, e podemos nos fazer uma pergunta, então, qual foi o ministério que o Dr. William Soto Santiago teve? Agora estão vendo tudo? Vejam. Vamos ver aqui no parágrafo 183 da página 22, diz assim: agora o Filho do Homem está sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham? É agora. Eu não desejo tornar isso tão pessoal nessa reunião. Eu espero que o seu Espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e já se revelou a si mesmo por uns quantos anos passados, à sua igreja em sua misericórdia, lhe ensinando a sua grande presença e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição. Agora ele veio em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Mas riram e escarneceram. A próxima vez, ali desenha uma pedrinha angular. A próxima vez que ele se revelar, aí escreveu, na segunda vinda. A segunda vez que ele se revelar a si mesmo será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça, mas bem o seu dia de graça. Aí ele escreveu Elias e Moisés, e escreveu segunda dispensação em seu dia de graça. E em cima escreveu Apocalipse 19, do 11 ao 21. Agora vejam essa manifestação que o irmão Branham fala, que na próxima vez será em juízo. Essa próxima vez é hoje, é o ministério sob capa. Agora o nosso irmão William continua dizendo ali: portanto, na visitação de Melquisedeque para o último dia, tem grandes bênçãos para os crentes em Cristo e também terão também grandes problemas, tanto de saúde como problema também do meio ambiente, dos ecossistemas. E haverão inúmeros problemas no período de tempo de 3 anos e meio, que corresponde à grande tribulação. Mas essa etapa, também conhecida como a terceira etapa, será uma manifestação que o mundo verá, mesmo que já não terá misericórdia. E as virgens fátuas também verão essa manifestação. E a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo
Cristo também terá essa manifestação em seu meio. Vejam, porque tudo isso acontece antes da grande tribulação, que é esse tempo no qual estamos vivendo. A manifestação de Melquisedeque em teofania, manifestado por meio de carne humana, na manifestação do Filho do Homem em sua vinda. Ou seja, o que temos em nosso meio é algo tão grande, porém, ao mesmo tempo, tão simples. E vejam, não pode ter algo maior do que Elohim, com seus arcanjos, Miguel e Gabriel, que são os ministérios de Moisés e Elias. E o que podemos dizer? Que é a vinda do anjo que era diferente dos demais, a vinda do sétimo selo, o qual tem o sétimo selo, vindo em carne humana, visitando a semente real de Abraão. Por isso, de Paulo ao reverendo William Branham, em todos esses mensageiros, em cada era, não tinha ninguém maior que Paulo. Paulo era o mensageiro daquela era. E assim também todos os mensageiros do reverendo William Branham, naquele tempo, não tinha ninguém maior que o reverendo William Branham. E veja, quando ele tratou de explicar, e até chegou a explicar a primeira e segunda etapa, vejam, que houveram personificações, houveram imitadores, e esses ministros torceram o olhar, mudaram o olhar. E vocês vejam, isso fez com que as pessoas mudassem o olhar para essas pessoas. Agora o povo estava chamado a escutar uma só voz, que era a voz do reverendo William Branham. E vocês vejam que também no tempo do Dr. William Souto Santiago, sob o seu ministério, também não tinha ninguém mais acima deste ministério. Porém, vejam, esses mensageiros, chegou o momento que Deus os chamou e se foram. E o povo estava chamado a seguir em frente e olhar o próximo passo de Deus. Qual seria o próximo passo? Ou seja, seguir em frente e não ficar estancados. Porque ao ficar, o que faz é que se denominacionalizam. E nesse tempo final não tem ninguém maior do que a manifestação de Elohim com seus arcanjos Gabriel e Miguel, ou seja, com os ministérios de Moisés e Elias, os quais estão no cumprimento da visão da capa, sobre esse ministério sob capa. Não tem nada, ninguém maior que esse ministério. Nenhum ministro, e nenhum pastor, e nenhum irmão está acima desses ministérios. Porque em cada era e em cada dispensação, Deus se dirige somente a uma pessoa. E nesse tempo final, o único que está trazendo a revelação e a fé do rapto, cumprindo as profecias, as promessas para esse tempo, é o Espírito Santo no meio da sua igreja. Ele é o que está vivificando essa palavra. Tão simples assim. Agora vejam na mensagem Almas Aprisionadas, na página 41, nos diz assim: tem somente um justo, esse é Cristo. É Cristo vivendo na pessoa. Jesus disse, eu os perdoarei. Ele disse, mas aquele mensageiro, o último, pregou aos que não podiam serem salvos. Ele foi, mas a Escritura não fala o que aconteceu, mas o certo é que na madrugada seguinte, o fogo caiu do céu, correto. E isso foi exatamente depois que ele tinha operado o seu ministério de profecia, quando tinha dito, por que Sara riu? Ela disse, eu não ri. Ele respondeu, sim, você riu. Agora, imediatamente depois, ele desceu a Babilônia. Eu quero dizer a Sodoma. Porém, não encontrou os 10, então o fogo caiu. Ele encontrou a Ló e as suas duas filhas e lhes deu ordem, vão embora daqui agora mesmo, e se foram. Ele foi lá e recorda, ele estava caminhando para lá. E antes ele tinha enviado mensageiros. Aí ele escreveu Billy Graham e Oral Robert. E do lado direito escreveu
na margem escreveu Elohim. Porém, agora ele mesmo ia para ver se essas coisas eram assim. E ao chegar, o que encontrou na cidade? Mulheres com a cara pintada. A mensagem era para os que já não podiam ser salvos. Aí do lado esquerdo escreveu, Elohim desceu a Sodoma. E o que fizeram? Riram da mensagem. O que estão fazendo hoje em dia? Riem, zombam do que Deus está realizando, do que Deus está fazendo. Por isso ele disse, quando vocês virem um ataque contra o ministério, ou contra a capa e a carpa, contra o cumprimento da grande carpa catedral, e esse ataque contra a grande carpa catedral, recordem que estamos perto do cumprimento de todas as profecias que faltam para ser cumpridas, como é a ressurreição e a transformação. Portanto, estaria vendo esse ataque que viria desde dentro, com pessoas da própria mensagem, que ficaram para trás e não aceitaram a forma preparada por Deus. Mas veja, esse grupo irá crescendo, porque assim foi no tempo de Jesus, vejam. Dos 12, um se foi e ficaram 11. Porém, não pensem que aquele um ficou só. Vamos dizer que aquele era o grupinho pequeno naquele momento. Até aquele momento era o grupinho pequeno, mas depois ele continuou causando danos com o que ele estava falando contra Jesus e seus discípulos. Começou a semear aquele veneno de ódio em todos os líderes, onde cada líder tinha o seu grupo, e começou a divulgar, regar tudo isso, e quando já tinha um bom exército, porque é tão covarde que não veio só. Começou a reunir pessoas, e quando veio toda aquela multidão com pau e com tudo, contra aquele grupinho pequeno que ficou ali. Então ali o cenário mudou. Agora o grupinho pequeno que se foi, agora se tornou a grande multidão contra aquele grupinho pequeno que ficou ali. Portanto, nesse tempo final, também é assim. Fica um grupinho pequeno fora, aparentemente são 2 ou 3, mas vejam, vai crescendo e esse grupo vai aumentando, porque depois serão os que vão vender a palavra. Quando vier esse aperto, essa hora da tentação, e vão se unir a todo esse grupo grande. E então, quando nós vamos olhar e ver que o grupinho que era pequeno ficou grande e o grupinho que era grande ficou pequeno, como está agora mesmo. Então, veja como tudo é atualizado e como tudo se cumpre de uma maneira atualizada. Portanto, é importante que você saiba que você é da Igreja Noiva, que você é do grupo do Ministério sob capa, que você é o que seguiu as instruções desse anjo, as instruções de obediência, para que recebam a palavra, recebam a revelação, recebam o avivamento, a fé do rapto. E os que já estão continuar recebendo esse avivamento, essa fé do rapto, olhando aonde ele disse que olhasse, a carpa, a grande carpa catedral, a Jerusalém. Agora continua dizendo, e o que fizeram? Riram da mensagem. E o que fazem hoje? A mesma coisa. Dizem, eu pertenço às assembleias, eu pertenço à unidade de Deus, eu dancei no Espírito, glória a Deus, eu falei em línguas. Bem, então sigam em frente. Eu vou cortar o cabelo se eu quiser. Eu farei isso aqui e eu direi aquilo. Eu não tenho que ser batizado em nome de Jesus Cristo. A mim, eu não me importo com isso. Isso naquele tempo. Vamos dizer que agora, para mim não me importa se eu continuo pintando, eu corto meu cabelo, ou que eu uso calça, ou eu fico do jeito que eu estou. Vejam, tudo é atualizado. Eu não vou fazer caso a essa pessoa que está falando isso. Veja, tudo é o mesmo, tudo se repete. E além disso, Paulo e as pessoas diziam que Paulo odiava as mulheres. Bom, siga em frente. Um dia desses, se já não fizeram, você cruzará essa linha. Então, nunca mais terá o desejo de fazer o correto. Ouviram o que eu disse? É um assunto, irmão e irmã. Se dão conta, percebe o que foi dito? Você cruzará essa linha e então nunca mais vai querer fazer o correto.
Porque muitos falam, isso já é passado. Aqui nós temos liberdade, não podemos, nós podemos fazer o que nos dê vontade. Agora veja o que continua dizendo. Você continuará ouvindo o Evangelho, certamente, porém nunca o aceitará. É porque você não pode aceitá-lo. Então o Evangelho será pregado àqueles que estão perdidos eternamente, os quais nunca mais poderão ser salvos. É porque você já está nesse lugar e não sabe. Pensam que estão vivendo em prazeres, mas estão mortos mesmo estando vivos. Agora, tem que tomar cuidado que não aconteça que você esteja ouvindo uma pessoa que esteja morta espiritualmente e esteja dando as costas a Elohim, ao Espírito Santo encarnado. Observa, todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora, primeiro lhes foi pregado o Evangelho antes que partissem sem misericórdia. Aí escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 7. Noé se calou e foi uma testemunha. Deus fechou a porta depois da sua terceira etapa. Do lado direito escreveu Noé, a porta, e desenhou uma pedra angular e as eras. Depois da terceira etapa em Sodoma, as portas foram fechadas e não teve mais misericórdia. Os 10 não foram encontrados. E os perdidos que não podiam ser salvos, lhes foi pregado o Evangelho. Lhes pregou o Evangelho. E assim foi em todas as eras. Rejeitam a mensagem antes do juízo. E novamente fizeram. Vejam, porque cada era tem uma advertência por meio do mensageiro. Deus não envia um juízo sem antes adverti-los. E nesse tempo é a mesma coisa. Isso está parecendo quanto à coluna de fogo que desceu aqui no Rio? Está parecendo com a mensagem ao falar duras mulheres e colocá-las no lugar que devem estar? Está na mensagem parecendo a mensagem que repreende os ministros e ficam com a denominação em vez de ficar com a palavra? Deus tendo vindicado cabalmente que é Ele, e não pobre tipo ignorante como esse homem, é Deus. Agora chegamos ao ponto em que a terceira etapa voltará novamente aos perdidos eternamente. Ali ele escreveu, terceira etapa. Agora, vamos passar à página 45 dessa mensagem aqui também. Almas aprisionadas. Página 44, embaixo, diz assim. Noé entrou e passaram 7 dias, ele escreveu 7 eras, durante os quais nada aconteceu. Em cima desenhou uma pedra angular e escreveu 7 trovões. Desenhou uma pedra angular e as eras e colocou uma seta para a pedra angular, do lado direito. Mas no final dos 7 dias chegou o juízo. Se unicamente lá nos dias de Noé tivessem reconhecido o sinal, se naquele dia o mundo tivesse reconhecido o sinal, e qual é o sinal? Qual é o maior sinal que Deus envia no meio da raça humana? Um profeta. E Deus prova por essas escrituras que lemos há pouco que Ele destruiu aquela gente, porém não foi sem misericórdia. A misericórdia lhes foi enviada por meio de um profeta, porém eles não quiseram crer. Deus é muito misericordioso. Ele lhes enviou misericórdia, porém eles não a quiseram receber. Ele sempre envia a primeira misericórdia. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Embaixo escreveu, a misericórdia foi enviada através de um profeta. E no livro Os Selos, por isso ele escreveu ali, Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. E é nesse tempo final, no qual o Espírito Santo está vivificando essa palavra, está cumprindo essa palavra. É o tempo para receber misericórdia por meio desses ministérios. O que não estiver recebendo esses ministérios nesse tempo final, não se vista, não se arrume, porque não vai. Não vão estar na ceia das bodas do Cordeiro e, consequentemente, não serão transformados. Tão simples assim. Que tal se eles tivessem conhecido desse sinal? De que aquele sinal era o do tempo do fim. Porém, quando aquilo aconteceu, de repente a salvação terminou. E de repente a porta estava fechada. Porque sempre chega um momento que termina essa etapa e essa fase
onde Deus deixou esse tempo aberto para certa coisa. Nesse caso, misericórdia. Do lado direito escreveu porta. Teve somente uma pessoa que conheceu esse sinal. Esse foi Noé e seu grupo. Eles foram os únicos. Quando aquela porta foi fechada, Noé sabia. Noé sabia que aquele era o fim. Ele sabia, correto? Se somente tivessem conhecido o sinal. Desenhou uma pedra angular e as eras e escreveu o sinal. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Por isso, Cristo Jesus, quando falou da segunda vinda, falou da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E os seus anjos são os ministérios das 12 oliveiras, os ministérios de Elias e Moisés no último dia, no meio do povo do novo pacto, e depois no meio do povo do pacto antigo, o povo hebreu. E na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, na página 44, nos diz assim. Diz, restaura todos os sinais. O sinal de Ló para o tempo final. Já falamos disso. Como o anjo do Senhor se encarnou no meio das pessoas e, estando de costa, disse, onde está Sara, sua mulher? Na tenda, atrás de ti. Eu te visitarei. E Sara riu. Por que Sara riu? E ela estava na tenda. Amém? Jesus disse, o mesmo acontecerá na sua vinda, em sua vinda. Aí ele escreveu com Elias e Moisés. E em cima escreveu Elohim, como nos dias de Ló e a vinda do Senhor. O mesmo acontecerá em sua vinda. Oh, então a luz do entardecer de Malaquias 4 vem brilhando na escuridão, amém, para trazer a luz da tarde sobre a palavra predestinada. Qual será a quarta mensagem? O que é o quarto mensageiro? Para trazer luz sobre a palavra predestinada, tem que sair, tem que fazer algo. Porque Deus diz, eu restaurarei, diz o Senhor, e fará, trazendo a luz sobre a sua palavra. E desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. E o que é que dá luz à palavra? E quem é? É o Espírito Santo. Por isso ali ele disse, necessita o Espírito Santo para fazer a palavra viver. Sim, Senhor. No entardecer haverá luz. O caminho encontrarás o caminho à glória, e no caminho das águas está a luz de hoje, sepultados no precioso nome de Jesus. Agora ali ele escreveu, o anjo do Senhor se encarnou. E o nosso irmão William continua dizendo aqui, estamos no tempo mais importante de todos os tempos, no corpo místico de Cristo, sua igreja, para receber e ver a vinda de Melquisedeque, a sua igreja, na era do trono, a era da pedra angular. Essa é a etapa mais importante da igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde Elias aparecerá e onde Moisés aparecerá, como apareceram no Monte da Transfiguração, quando subiram ao monte, e Jesus se transfigurou diante deles. E a cada lado de Jesus apareceram Elias e Moisés. Aí é o lugar do assobio suave, desta voz aprazível que traz paz à nossa alma, ao coração, ao nosso espírito, à nossa mente e a todo o nosso ser. E na mensagem, o fiel Abraão nos fala assim. Vejam na página 26, diz assim. Então, um dia, quando Abraão estava sentado fora, a terra era árida, e algumas vezes pensamos que essas coisas são maldições. Não. Se você sabe que o seu coração está bem com Deus, não importa o que aconteça, fique ali com isso. Abraão e Sara possivelmente estavam com um pouco de calor e o gado estava magro e tudo demais. Então um dia Abraão estava sentado debaixo de uma árvore ao meio-dia, no capítulo 16, ou melhor, no capítulo 18 do Gênesis. E Deus já estava farto daquela Sodoma e Gomorra, igualmente está enfastiado com esse mundo de hoje, enfastiado com as suas necessidades, assim que ele ia descer para destruí-la. Do lado direito ali escreveu Elohim, Miguel e Gabriel.
Assim que ele ia lhes dar um sinal de que seria destruído. Assim que Abraão estava sentado ali debaixo da árvore e olhou e viu a 3 homens que vinham. E eles vinham aonde ele estava. E ele correu a encontrá-los e ele disse: meu Senhor. Vejam, alguém estava tentando me dizer que ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Vejam, isso é uma mentira. Ele nunca falou meus senhores. Ele disse meu Senhor. Ali ele escreveu, Abraão disse, tipo de Elias, Moisés e Jesus. As 2 oliveiras e o Messias. Então vocês vejam que o reverendo William Branham veio o Dr. William Soto Santiago, e nesse tempo final é o Senhor, é Elohim, com os ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, tudo resume em um. Aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, tão simples assim. Depois Ló chamou aqueles 2 pregadores que foram lá, não com S maiúsculo, mas com S minúsculo. Meus senhores vieram a mim. Esse Ló desviado, assim que ele disse, meus senhores, aí ele escreveu, Ló disse, porém agora Abraão se encontrou com os 3 e ele disse, meu Senhor, com M maiúsculo, ou com S maiúsculo, meu Senhor. Os 3 estavam de pé ali, porém ele disse, meu Senhor. Agora veja o que importante é isso aqui que ele está nos falando. Os 3 estavam de pé ali e ele disse, meu Senhor, não falou meus senhores. Tudo resume em um. Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Agora, vejam em el mensaje também. Conduta, ordem e doutrina. Na mensagem Conduta, Ordem e Doutrina, veja. Isso é do tomo 12. E nesse folheto ficou na página 631. Diz assim: e essas luzinhas, todas desaparecerão quando ele vier. Aí ele escreveu, o sol, aquele grande Cristo ungido do céu, vindo de leste a oeste. Aí ele escreveu, de Israel a América. E do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. E uma estrelinha em cada uma das eras. E na pedra angular desenhou uma estrela de Davi. Embaixo escreveu, escreveu leste, Israel, e em cima escreveu oeste, América Latina. Continua dizendo na escritura mais embaixo, vê? Ele não estará na terra, o Messias não estará na terra até que o milênio seja estabelecido, vê? Porque nós, a igreja, seremos arrebatados para encontrar o Senhor no ar. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Ele não vem à terra, ele arrebata sua noiva. E escreveu Apocalipse 4:1. Agora veja que isso é o que vemos no livro de Citas. Que ele disse que enviaria seus anjos. Não aqui embaixo. Lembra essa porção? Não aqui embaixo. Página 143. Vamos ver o parágrafo aqui. 141, página 141, parágrafo 1260 diz, observa, o versículo 41 de Mateus 13, os 2 tão perto nos últimos dias, que ele não fez, ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los, digo a metodista, ou batista, ou os pentecostais para separá-los. Ou seja, esse trabalho que fosse feito esse trabalho nas eras. Ele disse que envia seus anjos para separar. Um anjo vem para fazer a separação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor Jesus Cristo que ele envia. Vejam como enviou cada mensageiro. O anjo do Senhor envia cada mensageiro à sua igreja em cada era, em uma porção que corresponde a cada era. Em São Paulo, em Irineu, em Martim, em Colombo, em Lutero, em Wesley e no reverendo William Branham, também enviou seu anjo ali, nesta manifestação no Dr. William Soto Santiago, mas vejam,
Nesse tempo final, ele envia seu anjo, o Espírito Santo, para operar os ministérios de Moisés e Elias e realizar essa separação, essa segregação. Agora, onde isso acontece? Não embaixo. Agora, ele diz, ele é o que vai dizer o que é certo e o que é errado. Cada era tinha um mensageiro que, com a sua voz, a sua mensagem, juntava aos escolhidos dessa era. E ainda que em uma porção ele estava representando, simbolizando o que seria essa separação, porque somente os desta era, os filhos de Deus, iam escutar a voz de Deus por meio desse mensageiro. Então, ali estava representando, refletindo o que ia ser cumprido nesse tempo final em toda a sua plenitude, a segregação, a separação. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos por aqui, vejam, aí embaixo nas eras, mas anjos no último tempo. E qual é o último tempo? A era da pedra angular. E reuniria, ou seja, que também estaria juntando seus escolhidos. Sabemos que esse é o tempo vindouro da colheita agora, porque seria em uma era mais alta, a era da pedra angular, não eras terrenas. Agora, em realidade, um anjo é interpretado o mensageiro, e vemos que tem 7 anjos das 7 igrejas. E agora, não agora, através das eras, aí se me escreveu, na separação enviará seus anjos, Moisés e Elias, a reunião e colheita. Do lado direito, ele tinha desenhado nesse parágrafo, assim para baixo, 1, 2, 3 pirâmides, e desenhou também a parte debaixo das eras. E o nosso irmão Branham continua dizendo aqui, vem, porque nós, a igreja, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Ele não vem à terra. E disse, e nem a eras terrenas, vem, porque é uma era celestial, a era da pedra angular. Aí é onde ele veio. Ele arrebata a sua noiva. Do lado direito escreve Apocalipse 4, versículo 1. Ele pega uma escada, vocês sabem como chama aquela obra, quando o homem colocou uma escada na varanda da casa, Romeu e Julieta, certo? Subiu uma escada para roubar a sua noiva, e ele escreveu, a escada da visão de Jacó. No livro de Citas tem um lugar que ele fala que alguém colocou a escada e ele escreveu Moisés e Elias. E no livro Os Selos, uma porção do livro Os Selos fala, agora ele está descendo pela escada de Jacó, e fez, amada, o irmão Branham faz desse jeito. Aí isso o editor escreveu. E ele escreveu o que o irmão Branham fez. E certamente ele colocou assim um rosto de... Assim como alguém chama alguém para que ninguém mais escute. Amada, venha. E o irmão Branham continua dizendo, e subiremos para encontrar a ele. E desenhou uma pedra angular e as eras. Um irmão perguntou, agora é o editor falando, e o irmão perguntou, irmão Branham, isso estaria a par com aquilo? Aquelas pessoas se aproximou a João, o Batista, e queria chamá-lo de Messias. E eu escutei uma vez você falar que os judeus pensam que o Messias é Deus. Aí, entre parênteses, o editor escreveu isso. Ou seja, isso aí foi o editor. Escreveu essa pergunta que fizeram ao irmão Branham. E o irmão Branham disse, o que você diz? Aí a pessoa fala, entre parênteses, a pessoa falando, diz que aquelas pessoas se aproximaram de João Batista e pensaram que ele era o Messias ou Cristo. E eu escutei você falar em certa ocasião que o Messias seria Deus para os judeus. O irmão Branham disse, sim, Senhor, isso é correto, isso é correto. Ser um rabino. E o irmão disse, bom, e João os repreendeu dizendo que ele não era e que Cristo viria. O irmão Branham disse, correto. O irmão continua dizendo, mas não é verdade que os discípulos chamaram de Jesus de Senhor? E Jesus permitiu isso, dizendo, vocês me chamam Senhor, e eu sou. Em cima de Senhor ele escreveu Elohim. E o irmão Branham disse sim. E o irmão continuou dizendo, em São João 13, quando ele lavou os pés, e o irmão Branham disse sim, ele permitiu. O irmão continuou falando,
Como sendo o Senhor, sim, ele permitiu. O irmão Branham disse. Ele permitiu, admitiu. E o irmão disse, ele aceitou. E o irmão Branham disse, mas veja, Jesus sendo o Senhor, quando perguntaram se ele era, ele respondeu sim. Eu sou o vosso Senhor e Mestre. Vós me chamais assim e fazeis bem, porque eu sou. Agora veja como Jesus falava claramente. Mas era aqueles que o iam receber, porque ele dizia, muitas vezes ele falava a alguns, não fala que eu sou o Cristo. Então vimos a parte ao contrário, que foram quando os líderes perguntaram a ele, se você é o Cristo, nos fala de uma vez e não perturba mais a nossa alma. E ele disse, eu disse a vocês e vocês não creste. Ou seja, que quando eles perguntaram, não era para crer em Jesus, era para condená-lo. Então, para que perguntam? Mas veja que nesse tempo final, no cumprimento da visita de Elohim à semente real de Abraão, ele disse também e poderá dizer, sim, eu sou o vosso Senhor e Mestre. Agora vocês vejam, ele tem poder para fazer e para dizer, tanto em sua primeira vinda como em sua segunda vinda. Agora diz, o irmão diz assim, porém nunca houve nenhum outro ser humano que possa. E o irmão Branham terminou, o que eu posso dizer a isso? Porque somente o Senhor em sua vida é quem pode falar essas palavras. Agora o Dr. William Souto Santiago continua dizendo, portanto, cada dia estejamos mais agarrados ao anjo do pacto, porque aí é onde Deus estará, onde Melquisedeque estará no seu corpo e com seu corpo angelical, chamado Espírito Santo, falando à sua igreja, com voz como o leão da tribo de Judá, e 7 trovões emitindo suas vozes. E no Apocalipse capítulo 11 já aparece os ministérios das 2 oliveiras, como também está prometido em Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14. Tudo isso corresponde à era da pedra angular. Portanto, os que estarão na era de pedra angular, estarão ouvindo assobio suave, que o profeta Elias escutou no Monte Sinai, no Monte Horebe. Então veja onde é que Melquisedeque estará com o seu corpo e com seu corpo angelical, ou seja, o Espírito Santo falando à sua igreja, como o leão da tribo de Judá, na era da pedra angular. Não aconteceu no tempo do Dr. William Souto Santiago e nem no tempo do reverendo William Branham, porque lá ainda estava como Cordeiro de Deus, realizando toda a obra sob a dispensação da graça. E nesse tempo final é que Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de paz, Elohim, o Senhor, o Mestre, está no meio da sua igreja. Um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, o Dr. William Souto Santiago diz assim, estamos desejosos que complete a sua igreja para o que trabalhamos, para que a mensagem chegue a diferentes nações e, sobretudo, a América Latina e o Caribe, que é o continente que lhe correspondeu à bênção final. Porém, a maior de todas, a bênção para ser chamada ao corpo místico de Cristo na era da pedra angular, onde corresponde à manifestação de Melquisedeque, o rei de paz e rei de justiça para esse tempo final. Então veja que essa manifestação corresponde aonde? À América Latina e o Caribe, a era da pedra angular e dispensação do reino. O Dr. William Souto Santiago continua falando. Está prometido que haverá uma plena manifestação no cumprimento da visão da carpa, chamada terceira etapa, que será manifestada no meio do povo do novo pacto, onde Melquisedeque estará em Espírito Santo, se manifestando, o anjo do pacto no meio da sua igreja, e onde nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Onde é que Melquisedeque está nesse tempo final? Em uma grande carpa catedral. E o que ele está fazendo aí no meio do seu povo? Lhe dando a fé para serem transformados e raptados. A semente real de Abraão. Tão simples assim. Nesse tema que temos para hoje, a visita de Elohim à semente de Abraão e seu propósito.
Vimos quem é Elohim, vimos quem é a semente de Abraão e vimos o propósito da sua visita nesse tempo final, a semente de Abraão. Vamos nos colocar de pé e assim vamos deixar imediatamente conosco ao nosso amado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.